Gente, nosso objetivo nesse vídeo é estudar o torque ou o momento sobre uma espira ou uma bobina. A diferença entre espira e bobina é que a espira é formada por uma única volta de um fio condutor, enquanto a bobina por N voltas de um fio condutor, um rolamento deste. Tá? Para eu estudar o torque ou o momento de uma força, eu preciso saber quem é a força. A força aqui nossa vai ser a força magnética, que em vídeos anteriores te mostrei que é dada por IL vetor B, onde B é o campo magnético, que aqui está em verde, saindo do polo norte, chegando no polo sul de um segundo ímã. O IL é um elemento de corrente, né? Um vetor, elemento de corrente. Não posso dizer, lembre-se, falei isso nos outros vídeos, não posso dizer que a corrente é um vetor. Não posso dizer. Mas esse elemento aqui, né, a corrente junto com o vetor de deslocamento, eu posso dizer que é um vetor. O produto vetorial desses dois vetores vai me dar a força magnética. Para eu determinar a orientação desse vetor força magnética, eu uso a regra da mão direita. Ou posso também usar aquele macete que eu te falei. Coloco a mão, né, espalmo a mão ao longo do vetor IL, está aqui, ó, eu coloquei a corrente girando nesse sentido. Então, quando eu pego aqui, né, nessa hastezinha aqui da minha bobina ou da minha espira e coloco IL, o campo está aqui para a sua direita, né, vou fazer IL, B, a força magnética está aqui para cima. Da mesma forma, como eu vou aqui, ó, nesse elemento aqui da bobina e faço IL, né, a corrente agora está indo para lá, IL, B, rodei aqui assim, a força magnética está para baixo. Então eu vou ter uma espira que está girando, né, como se fosse essa folha aqui assim, ó, né, que está girando em torno desse eixo que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, nesse momento ela está aqui assim, tem uma força para cima, né, e a outra força aqui está para baixo. Na verdade, ela está girando nesse sentido aqui assim. Tá legal? Esse giro em torno do ponto desse eixo aqui de simetria, né, da minha bobina, a bobina simétrica, vai gerar um torque, né? Esse giro é gerado por um torque da minha força magnética. E esse torque, você vê que é um torque de um binário. FB aqui em cima, com esse outro FB daqui de baixo, forma um binário de força. A gente lembra que o binário de força, ele tem momento dado assim, ó. Momento da força FB vai ser FB, uma das minhas forças, tá? Eu já coloquei o FBN aqui, depois a gente vê a decomposição, vezes o A. Quem é o A? É a distância entre os dois pontos de aplicação da força. Então, se eu for posicionar o A aqui, ele, na verdade, ele vai ser essa largura da minha bobina aqui. Eu vou chamar esse comprimento da bobina aqui, ó, de B, um B minúsculo, tá legal? Ele também vai ser importante quando nós formos ali para as continhas. Todo esse desenho que eu fiz aqui, se tiver um tanto difícil de você analisar, eu peguei e olhei ele aqui lateralmente, tá? Fiz uma vista lateral dele e coloquei ele aqui. A única coisa que eu não coloquei aqui foram os dois ímãs, né? Que teria um aqui com o polo norte para lá e um outro aqui com o polo sul, onde as linhas estão chegando, tá? Mas você vê que a corrente vem daqui assim, tá? Volta aqui assim e continua a circular. Vem, volta, circula aqui assim e vai fazendo a circulação. Tá legal? O FB, que está aqui, eu posicionei aqui, o dali de baixo eu coloquei aqui. Tá? Tracei dois eixos, tá? Na verdade, só tracei um aqui, mas um está por aqui assim, chamei um eixo paralelo, se você quiser colocar, tá? Um eixo aqui pode ser X, Y também. Eu botei paralelo e um eixo normal ou transversal a esse primeiro, ó. Um sistema de eixo ortogonal. Os dois eixos são perpendiculares entre si. Tá legal? Então, aqui, primeiramente, você repara que eu fiz uma decomposição de FB na direção N e na direção paralela aqui assim, ó. Lembre-se, né? Mesma coisa que eu fiz aqui da decomposição para o FB, fiz aqui para baixo, assimétrico, como eu falei ainda agora, tá legal? Lembre-se que forças cuja linha de ação passam pelo ponto de giro não realizarão momento, tá? Só a componente perpendicular dessa decomposição que eu acabei de fazer é que vai fazer o momento que vai cooperar para que essa bobina gire nesse sentido aqui que eu estou demonstrando aqui com essa setinha. Tá legal? Né? Se eu tenho esse giro,
lá da mecânica, eu vejo que quando eu pego a minha mão direita e posiciono aqui no giro, olha o vetor momento entrando no quadro, né? É o momento de FB, é esse vetor aqui, que é dado, como eu estava te falando, por FB, agora N, porque a gente vê só que a componente na transversal aqui assim, ó, né? A componente N, essa e essa aqui vão fazer momento, tá legal? Esse A é a largura da minha espira, lembre disso, né? É a largura da minha espira, o A, tá legal? Né? Então, além disso, né? Lembrando um pouquinho da matemática, o FBN, quando eu venho aqui fazer a decomposição, eu tenho que definir se ele vai ser seno ou cosseno do ângulo que está relacionando a minha decomposição, tá? Então, eu olho aqui e vejo que o FB paralelo, ele está ao lado de θ. Se está ao lado, está adjacente, vai ser relacionado com cosseno. Óbvio que o outro, o FBN, a componente transversal ou normal, né, ele vai estar oposto a θ e vai ser associado ao seno desse ângulo que eu estou mencionando aqui. Então daqui eu já vejo que o FBN ele vai ser, na verdade, o FB seno de θ. O A é a largura, é a distância entre os pontos de aplicação das duas forças magnéticas, FB e FB aqui. Ó. Ok? Vamos lá. Peguei agora dessa linha aqui para essa e joguei, substituí a força FB. Como, Marcelo? Peguei essa relação aqui e joguei aqui, ó. Repare que tem o I, no lugar do L eu botei o B, porque o L é o comprimento do fio que eu estou analisando o torque. A gente botou o comprimento como sendo B, lembra? Né? Como sendo B aqui, ó, um B minúsculo, tá? Para não confundir com o B maiúsculo do campo magnético. Então, no lugar do L, botei o B, o campo magnético seno de θ vezes A. Ok? Olha, veja só. Para N voltas, eu estou admitindo que isso aqui é uma bobina. Se eu tiver uma espira, o N aqui vai ser quanto? Vai ser 1, porque a espira é uma única volta do meu fio condutor. Se eu tiver 10 voltas, eu tenho uma bobina com 10 voltas de enrolamento, por exemplo. Né? Então, para N voltas, peguei essa relação aqui e multipliquei por N. Dei uma organizada, né? Botei o N e B vezes A minúsculo aqui, ó, B minúsculo e A minúsculo, o B maiúsculo seno de θ. Marcelo, por que quando você trouxe a relação daqui para cá, você não trouxe o produto vetorial? Observe que quando eu tenho a força aqui, ó, né, perpendicular ao braço de força, o FBN é perpendicular ao braço de força, né, o produto vetorial e o produto escalar vão se confundir. Por quê? A direção, né, o ângulo entre a força e o braço de força é de 90 graus. Sendo de 90 dá 1, esse cara aqui vai embora. Né? Ele embora. Tá? Então, ó, você vê só, eu já coloquei aqui, já arrumei para que o FBN esteja perpendicular ao A. Mas só que esse seno, ele pertence ao FBN, por isso que ele se mantém nas outras linhas. Ok? Tá? E aí volto nessa linha. Eu falei que eu arrumei aqui, né? Eu juntei o B minúsculo com A minúsculo. Por quê? O B minúsculo, que é a largura da minha espira, vezes essa lateral aqui da espira, que é o A, vai me dar a área da espira. Então eu coloquei aqui, ó, B minúsculo vezes A é um A maiúsculo, que é a área da espira. Então ficou NIAB seno de θ. Tá? Olha, vê só, eu tenho um campo, né, um vetor campo magnético, multiplicado por esse termo aqui, relacionado com um seno de um ângulo θ. Esse ângulo θ, ele vai ser o ângulo entre esse vetor, eu vou dizer, né, a literatura costuma dizer que esse conjunto aqui, que eu botei circundado aqui em verde, é um vetor momento magnético que a gente representa pela letra μ. Então, essa relação desse conjunto com esse vetor através do seno do ângulo, eu posso falar que, de novo, é um produto vetorial entre o vetor momento magnético e o campo magnético, tá legal? Olha, isso aqui, esse vetor momento magnético, ele está relacionado, por exemplo, com spin de elétrons, né? Numa outra oportunidade a gente conversa, tá? Além disso, essa relação que eu cheguei aqui, ó, essas linhas aqui, serve para qualquer espira. A nossa espira aqui é quadrada, mas se a espira for circular, o único ajuste que eu tenho que fazer é que na hora de colocar
a área, não vou colocar um lado vezes o outro, né? O comprimento vezes a largura, tá? Se for uma espira circular, vai ser como a área, πr ao quadrado. Ok, gente? Tá? Esse assunto, ele vai continuar a perdurar aqui pra gente, tá? Em outras situações. Mais adiante, a gente vai conversar sobre fluxo de um campo magnético, indução magnética, tá? Que vai partir exatamente desse exemplo. Por isso que eu estou puxando ele já aqui, para que a gente comece a estudar ele e no futuro entre em detalhes sobre essa aplicação. Uma das aplicações que a gente tem aqui é que esse conteúdo, ele é um conteúdo, assim, precursor de um funcionamento, é um conteúdo base para o funcionamento e o entendimento do funcionamento de um motor elétrico, tá? Você vê que, na medida que esse cara que vai girar, né? Isso dá para falar agora, à medida que ele gira aqui assim, ó, quando eu chego aqui, essa força magnética está para cima e essa aqui está para baixo, né? Então, se eu continuo a girar aqui assim, ó, tá? Vai ter um momento que essa força magnética, quando ele estiver aqui, por exemplo, nessa posição, ó, passou aqui desse limite vertical, veio para cá assim, ó, essa força magnética continua para cima e essa aqui para baixo. Ao invés de manter o movimento, ele vai desacelerar. O motor vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai desacelerar. O que eu tenho que fazer então, na medida que essa força está aqui para cima, passou aqui dessa vertical para lá, quando ela começa a desacelerar o movimento para ele voltar, quando ele passa dessa vertical para lá, tá? Eu tenho que inverter o sentido da corrente. Quando eu inverto o sentido da corrente, o que eu faço com a força? Se eu botar um sinal negativo nesse vetor aqui, ó, a força também vai ficar negativa. Ao invés dela ficar, quando passar da vertical para cima, a força ficar para cima, ela vai ficar para baixo e essa aqui vai ficar para cima. Dando o giro do motor, mantendo o giro do motor, até de novo chegar na vertical. Quando eu inverto de novo o sentido da corrente, a força muda o sentido. Ou seja, a cada meio período aqui do movimento dessa espira, eu inverto o sentido da corrente, né? Para o meu motorzinho, para a minha bobina ficar girando constantemente. Ok, gente? A gente volta a falar nisso num outro vídeo, tá? Até lá!